Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dizer para os irmãos que toda a Bíblia ela é de igual importância para nós cristãos, para a igreja. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus para o seu povo. E ela é a nossa principal ou a nossa única regra de fé e de prática. Mas se há um livro que, se você me perguntasse, especial, que marcou a vida de muitos homens, eu te diria que certamente esse livro é Romanos. Não que ele seja mais importante do que os outros, mas Romanos é um livro que contém as principais doutrinas da nossa fé reunidas nele. Então eu gostaria de meditar um pouco a respeito desse livro que mudou a vida de muitos homens, de muitas mulheres, ao ouvirem a sua mensagem, ao estudarem essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Pessoas como Lutero, pessoas como John Wesley, pessoas como Agostinho de Hipona, homens que foram transformados ao serem confrontados pela palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, vamos à leitura desse capítulo, ou de alguns versículos, melhor dizendo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aí, por enquanto. Louvado seja o nome do Senhor. Justificados, pois, pela fé. O que significa para nós sermos justificados? Como Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados. A justificação ela é um termo teológico presente no cristianismo que trata da nossa condição, da condição do ser humano diante de Deus. Então, a justificação ela trata da nossa situação, ela trata de como nós nos encontramos perante um Deus que Ele é justo, e que Ele não pode fechar os seus olhos para nenhuma injustiça, para a nossa injustiça ou para a justiça do homem, injustiça do homem. Então, a justificação ela é diferente da santificação. A santificação é um processo. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você jejua, você vigia, você busca a Deus dia após dia, e você vai se tornando cada vez mais santo, ou seja, cada vez mais separado para Deus, cada vez mais longe do pecado e mais perto de Deus. Isso é ser santificado, isso é se santificar. Só que a justificação ela é diferente. A justificação ela não é um processo. A justificação é um ato declarado de Deus. É um pronunciamento de Deus a nosso respeito. E o que Deus pronuncia, o que Ele declara para nós? Ele declara a respeito dos nossos pecados, sendo que Ele é um Deus de justiça. Então Ele vai dizer que todos os nossos pecados estão perdoados. Todos os nossos pecados em Cristo foram cancelados, foram apagados, foram perdoados. Então, respondendo essa questão que Paulo coloca aqui, justificados, ser justificado significa que Deus nos declarou perdoados de todos os nossos pecados e nos considera livres de toda a culpa e livres de toda a condenação.
E lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, portanto, nenhuma condenação há. Por que agora? Porque a nossa condição mudou. A nossa condição era antes de condenados. Mas agora Paulo está dizendo: não mais condenados, não há mais nenhuma condenação. E por que não há mais nenhuma condenação? Paulo vai nos dizer: porque nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, quando nós, a partir do momento que nós nos encontramos em Cristo, nós passamos para um outro estado. Nós saímos da morte para a vida. Nós saímos de um caminho que nos levaria à destruição, que nos levaria à condenação, para um novo caminho, para um caminho que nos conduz para a redenção, para um caminho que nos conduz para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito importante a gente entender que nós fomos justificados. Porque quando nós compreendemos essa doutrina, esse ensinamento, isso vai nos trazer paz e segurança da salvação. Porque quando a gente crê no perdão de Deus, crê que Deus nos declara livres da culpa, livres do pecado, livres da condenação, significa que nós, crendo nessa promessa, nós podemos viver sem medo, viver sem culpa, viver sem achar que nós seremos condenados a qualquer momento por causa dos nossos atos falhos. Então, é importante crer, porque Paulo está dizendo: justificados, pois pela fé. Então, nós precisamos crer nessa palavra do Senhor, para que a gente tenha segurança da nossa salvação, para que a gente não viva atemorizado, para que a gente não tenha medo, não tenha insegurança na nossa caminhada, pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, é pela fé. Glória seja dada ao Senhor. É verdade que ainda somos pecadores. É verdade que ainda existe uma natureza em nós que, se a gente não vigiar, se a gente não fizer aquele caminho da santificação, a gente vai estar sempre apto a cair, a falhar, a errar, por causa dessa tendência. Continuamos ainda sendo pecadores, porém, eu te digo, justificados pelo sangue de Jesus. Justificados, aleluia. O Senhor fez tudo por nós. E qual era a nossa condição antes, meus irmãos? Antes dessa justificação, eu li esse texto, eu só li para você 2 versículos, mas eu tive o cuidado de ler toda essa primeira parte. E Paulo lá atrás ele vai dizer no versículo 6 qual era a nossa condição. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Então olha a nossa condição. Éramos fracos. É o que Paulo está dizendo. Existe uma outra versão que diz assim: Cristo morreu por todos os ímpios, quando ainda éramos fracos. Isso quer dizer que nós não podíamos fazer nada, não tínhamos nenhuma condição de realizar qualquer obra que pudesse nos salvar. Foi preciso que Jesus viesse, foi preciso que alguém viesse nos resgatar, e esse alguém foi Cristo. Ele veio nos resgatar das nossas imperfeições, da nossa incapacidade de produzir qualquer obra que pudesse nos justificar diante de Deus, que pudesse nos salvar. Como é maravilhoso olhar e constatar essa verdade do Evangelho, que nós não dependemos de nós dependemos daquele que é poderoso, daquele que está acima de nós, daquele que nunca cometeu qualquer pecado, qualquer falha, qualquer transgressão.
daquele que cumpriu toda a justiça de Deus. E a nossa vida está segura nas mãos dele. E nós podemos confiar. Colossenses 1,13 vai dizer que ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino, para o seu reino de amor. E nós estamos seguros nesse reino. Ele diz que não há quem possa nos arrebatar das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não há força no universo que possa invalidar aquilo que Jesus já fez. Não há força humana ou força espiritual que possa invalidar a declaração de Deus a nosso respeito. A declaração de que somos filhos. A declaração de que somos perdoados. A declaração que estamos livres de qualquer culpa, livres de qualquer condenação. Quando nós olhamos, enxergamos e cremos nessa verdade, nós nos sentimos verdadeiramente livres para servir ao Senhor, sem medo, sem assombrações, sabendo que nós temos sim que seguir o caminho da santificação. Temos sim que fazer a parte que cabe a nós, a responsabilidade que cabe a nós, que é buscar o Senhor, que é tentar fazer sempre toda a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Aleluia. Mas se acaso nós tropeçarmos no caminho, nós temos que nos levantar e seguir adiante, porque existe alguém que nos justifica, existe alguém que morreu por nós, existe alguém que pagou um preço pela nossa vida e que não vai desistir jamais de mim nem de você. Então nós também não podemos desistir dele, né? Nós não podemos desanimar no meio do caminho, retroceder. Qual era a nossa condição? Veja aí versos 7 e 8. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova de seu amor para conosco, em que éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então qual era a nossa condição? Paulo está dizendo, nós éramos pecadores. E Paulo não está dizendo aqui da nossa natureza. Paulo está dizendo aqui da nossa vontade de andar no pecado. Paulo está dizendo aqui do homem que tinha prazer no pecado, cuja sua vida se inclinava para o mal, para os desejos da carne, para tudo aquilo que não agrada a Deus. Então o homem natural, ele não cogita as coisas de Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas da carne, tem prazer no pecado. E Paulo está dizendo que Deus, o seu Filho morreu, Deus provou o seu amor, dando o seu Filho para morrer por aqueles que tinham prazer no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Qual era a nossa condição, meus irmãos? Verso 9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa era a nossa condição. Olha o apóstolo Paulo aí descrevendo qual era a nossa condição. Estávamos como alvos da ira de Deus. A mão de Deus estendida, a mão da ira estendida sobre nós. E o que Paulo está dizendo e o que nós entendemos é que se nós não nos arrependermos, se nós não nos voltarmos para o Senhor, e nós já fizemos isso, mas aquele que ainda não creu, aquele que ainda não se arrependeu, ele está ainda debaixo da ira. O Senhor vai dizer lá no Evangelho que aquele que não crê na sua palavra, aquele que não crê na obra que ele realizou, sobre ele permanece a ira. Mas ainda há tempo, ainda há oportunidade, a porta ainda não se fechou, o tempo ainda não se findou, o tempo de nos reconciliarmos, o tempo de nos voltarmos, o tempo de nos arrependermos ainda é válido. Porque a mão de Deus, de um lado existe a mão da ira, do outro lado existe a mão da misericórdia. De um lado existe a mão que está querendo executar juízo, mas existe a mão que está ali, a mão do amor,
a mão da graça, a mão da bondade de Deus, a mão da tolerância, porque Deus espera que todos se arrependam. O desejo de Deus é que todos venham se salvar. Então olha como o Evangelho ele é maravilhoso. Qual era a nossa condição? Paulo continua. Porque nós, quando éramos inimigos, essa era a nossa condição antes de Deus nos declarar perdoados, antes de Deus nos justificar. Éramos inimigos dele. Não havia qualquer chance de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque existe uma natureza, como eu falei, a natureza que nós herdamos lá de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Um homem pecou e todos pecaram em Adão. Então, por causa dessa natureza, Deus não podia ter comunhão conosco. Não podia se relacionar mais conosco. Prova disso que Deus lança o homem para fora do jardim. Prova disso, que Deus já não trata o homem da mesma forma. Mas o amor permanecia, a bondade permanecia, a misericórdia permanecia. Já havia um plano de redenção, já havia um plano de salvação em seu Filho que seria enviado. Então, Deus continua amando o homem e Jesus vem exatamente para eliminar essa inimizade. Jesus vem para desfazer essa separação. Jesus vem para restaurar essa comunhão que foi perdida, mas que para Deus é preciosa. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão com os seus filhos, com o homem que Ele criou para a sua glória. Aleluia! E Deus continua desejando que nós nos aprofundemos nessa comunhão. Então Jesus, Ele foi abandonado na cruz. Eu sempre me lembro dessa passagem. Para mim, essa passagem ela é muito significativa. Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava sobre Jesus os nossos pecados. Ali estavam as nossas transgressões, as nossas ofensas contra Deus. E Deus Santo teve que se afastar do seu próprio Filho. Deus Santo teve que abandonar o seu Filho, entre aspas, se separar do seu Filho por causa do pecado. Mas Ele fez isso para que nós não fôssemos mais rejeitados, para que nós não nos sentíssemos mais abandonados, porque agora nós temos alguém que cuida de nós, alguém que pagou um preço para que nós não fôssemos mais desprezados, para que nós não fôssemos mais lançados para fora de sua presença. Temos acesso à sua presença maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando que a nossa condição mudou? Quando que nós recebemos a justificação? Quando que Deus nos declarou perdoados? Quando nós nos convertemos, quando nós o recebemos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. A partir desse exato momento, houve uma nova vida para nós. Houve uma vida de comunhão com Deus. Houve uma vida de reconciliação com o Pai eterno, com Deus Criador, que nos criou e que nos fez para a sua glória. E Deus passou a nos olhar como justos por causa de Jesus. Não mais como pecadores, não mais como inimigos, não mais como fracos, mas agora como amigos, agora como filhos, agora como alguém que Ele quer que fique ao seu lado, como justos, pela fé. Pela fé é o que Paulo está dizendo, justificados pois pela fé. Então é a pergunta que a gente faz: como que nós nos apropriamos então dessa maravilha que é ter comunhão com Deus, dessa bênção que é ser reconciliado com o Pai? Pela fé. Deus faz a obra da justificação, mas nós recebemos pela fé. Deus está te dando um presente,
toma, é seu, mas você precisa estender a tua mão e pegar o presente. Essa é a mão da fé, é a mão daquele que crê naquilo que Deus está prometendo, é a mão daquele que crê naquilo que Deus está declarando a nosso respeito. Então nós temos que nos apropriar pela fé daquilo que o Evangelho nos promete. Vamos lá no capítulo 4 agora, de Romanos. Quatro, 3. Diz assim: porque diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Paulo aqui está fazendo um paralelo entre Abraão e o crente. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Nós cremos e o mesmo aconteceu conosco. A palavra imputar quer dizer atribuir, quer dizer acreditar, quer dizer considerar. Então eu percebo que Abraão não foi considerado pai da fé, não foi considerado justo pelo que ele fez, mas sim porque ele creu. E as suas obras evidenciaram a sua fé. É lógico, nós não podemos separar a fé das obras. Se você tem fé, automaticamente você irá apresentar obras. Mas não são as obras que justificam, é a fé que justifica. Mas aquele que tem fé vai ter obras para contar. Esse é um processo natural na vida do crente. Cristo ele cumpre toda a justiça e se consuma na cruz quando ele morre e diz: está consumado. E essa justiça ela passa a ser nossa. É como se você estivesse com a sua conta negativada lá no seu banco. Sua conta está no vermelho. E você então resolve: vou lá, vou conversar com o meu gerente, vou negociar minha dívida, vou sair do vermelho. E você vai até o seu banco. Você chega lá, se senta, o gerente puxa os seus dados, olha lá no computador as informações da sua conta e ele se surpreende, olha para você e diz: olha, você não está devendo nada não. Você fica espantado, arregala os olhos: como assim? Eu olhei ontem os tratos, minha conta estava vermelha, negativada, eu estava devendo. O que aconteceu? E ele diz: olha, alguém gosta muito de você. Alguém veio aqui e fez um depósito no seu nome. A sua conta agora está positiva. Seria bom ouvir uma notícia dessa? Que bom que seria, né? E se eu lhe disser que isso já aconteceu com você? E se eu lhe disser que Jesus já fez isso por nós? Ele já acreditou na nossa conta, na sua conta, a justiça que ele praticou para Deus. Essa justiça é nossa. Nós temos que nos apossar dela. Nós temos que crer que ela existe na nossa vida e que Deus nos trata como justos diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Antes ele nos via pela ofensa de Adão, mas agora ele nos vê pela justiça de seu Filho, justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está dizendo que Abraão, ele creu. Ora, o que trabalha não se conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Sabe o que Paulo está dizendo? Se fosse as nossas obras, se fosse o que eu fiz, se fosse o que eu faço, então não é graça, então não é presente de Deus, é obrigação de Deus para comigo. Eu estou fazendo algo e Ele está me recompensando. Mas não, Paulo está dizendo que
Não é isso que acontece. Por exemplo, o seu salário, que você recebe todo mês lá onde você trabalha. O seu salário não é um fator. Não é porque o seu patrão é bonzinho. Por mais que você goste dele, tem um ótimo relacionamento. Mas existe uma relação. Existe um contrato. Trabalho por remuneração. Eu trabalho e eu recebo. Então ele tem para comigo uma dívida. A partir do momento que eu trabalhei todo mês, ele me deve. Mas não é o que acontece em relação a Deus. Nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nós não fizemos nada que justificasse o perdão de Deus. Nós não fizemos nada para que Ele nos livrasse da culpa. Então, aí Paulo vai dizer: mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é contada como justiça. Nós não fizemos nada, mas nós cremos naquele que justifica. Nós cremos em Deus, e toda a glória é dele, e toda a honra é dele pela salvação, que não está nas nossas mãos, está nas mãos dele. E aí, irmãos, para não me alongar muito, ele está dizendo: tenhamos paz com Deus. Aleluia. Tenhamos paz com Deus, uma vez que nós fomos justificados, fomos perdoados. Deus fez toda a obra por nós. Jesus praticou a justiça e nos atribuiu a sua justiça. E somos vistos agora aos seus olhos como justos. Tenhamos paz. Andemos com alegria a nossa carreira. E eu quero lhe dizer que essa paz, eu entendo que essa paz ela não é um mero sentimento de bem-estar. Eu entendo que essa paz não é algo apenas que livra a nossa consciência da culpa ou da acusação. Não é algo abstrato. Eu entendo que essa paz que Paulo está dizendo aqui, ela tem um efeito prático na nossa vida. Significa dizer que nós podemos desfrutar dessa reconciliação com Deus. Significa dizer que nós temos comunhão com o Senhor. Então esse é o efeito dessa paz. Essa paz que Paulo está dizendo está aqui explícita no versículo 10. Fomos reconciliados com Deus. Então havia um problema entre nós e Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus. Mas agora Paulo está dizendo: agora nós temos paz. Nós somos amigos de Deus. Nós podemos desfrutar de um relacionamento de amor com Ele, sem medo, sem culpa, sem achar que Deus está o tempo todo querendo nos punir, sem achar que Deus está o tempo todo fazendo exigências que nós não podemos cumprir. Não, Ele quer que nós tenhamos uma vida de comunhão, que nós tenhamos paz, porque essa paz já foi conquistada. Temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quem? Ele está dizendo: por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Jesus, ele apaziguou a nossa relação e nós obtivemos acesso a Ele pela fé. Aleluia. Olha o que diz Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Glória a Deus. Jesus dilacerado, Jesus transpassado na cruz por aquela lança, mas ali representava o véu sendo rasgado. O véu que nos separava, como nós cantamos, não separa mais. E o escritor de Hebreus está dizendo: temos confiança para se chegar à presença dele. Aleluia, pelo novo e vivo caminho, que é o seu sangue derramado. Temos um sumo sacerdote, diz Hebreus, que intercede por nós, que permite que nos acheguemos à sua presença
temos acesso a Deus, irmãos. Que privilégio, que maravilha. Nós temos que desfrutar disso, nós temos que ser gratos por isso, nós temos que valorizar isso. Isso que os antigos não tinham, né? Os antigos precisavam sacrificar um animal por meio de um sacerdote para ter paz com Deus. Nós não. Nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro Imaculado que se sacrificou por nós. Por intermédio de Cristo, pela fé, os cristãos recebem a graça de Deus. E aqui está dizendo, acesso a esta graça, a graça proveniente do Evangelho. A graça alcançada foi a justificação e a paz, a amizade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na qual nós estamos firmes. Paulo está dizendo, nós estamos firmes. A nossa casa, meus irmãos, ela não está construída sobre areia. A nossa casa, a nossa confiança, ela está colocada sobre alicerces sólidos. Ela não está baseada em mitos. Ela não está baseada em fábulas. Ela não está baseada em coisas passageiras da terra, nem em vãs filosofias. A nossa confiança, ela está posta no Evangelho, está posta na graça de Deus, que Paulo nos apresenta, mas que é um Evangelho que não pertence a Paulo, pertence a Deus, que está assim a Paulo. Aleluia! Nós podemos nos segurar na promessa que não foi feita por homem. O homem apenas foi porta-voz da promessa. E Paulo está dizendo, estamos firmes nesta graça. Nada pode nos abalar, nada pode te abalar, nada pode remover tua salvação, nada pode invalidar a tua justificação. Ninguém pode anular o sacrifício que o Cordeiro fez por você. O sangue que ele derramou é seu, pertence a você. Você tem uma relação com Deus e você não pode deixar nada nem ninguém interferir nessa relação. Nem o diabo, nem homem algum, ninguém. E Paulo está dizendo, olha, esse Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para nos salvar. Salvar de quê? Do inferno, da condenação eterna. Ele veio e nos resgatou. Ele nos tirou do império das trevas. Você agora é meu filho, está no meu reino de amor, está seguro. Pode descansar em minhas promessas. A minha promessa não é só para agora, a minha promessa é para o porvir. Você tem a segurança da salvação. Você está com Deus. Salvar quem? Todo aquele que crê. Então, se você crer, se você confessar, Jesus é meu Senhor, você está salvo. Romanos 1,17 diz, o Evangelho revela a justiça de Deus. Aleluia. A justiça que Jesus praticou, o sangue que ele derramou, a morte que ele entregou por nós, a sua vida, e Deus aceitou. Como a nossa irmã que ministrou, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, é a prova que Deus aceitou o sacrifício. É a prova que Deus aceitou aquele que veio satisfazer a justiça de Deus, a exigência de Deus por causa do pecado. Aleluia! E Paulo termina dizendo, o justo viverá pela fé. E eu entendi ontem, meditando nisso, que esse viver pela fé não é apenas um meio pelo qual nós vivemos, mas é uma causa de vivermos. Porque por causa da fé, nós não vamos morrer. Por causa da fé, nós não vamos ser condenados. Ou seja, quando a gente fala condenação, a gente está falando de viver separado de Deus na eternidade. Já pensou? O inferno só é inferno porque ali há ausência de Deus. E todo lugar onde há ausência de Deus é um lugar de tormento, é um lugar de trevas, é um lugar de choro, de ranger de dentes. Mas onde há ausência de Deus, há paz. Onde há a presença de Deus, há paz. Onde há a presença de Deus, há amor.
Onde há a presença de Deus, há felicidade, há frutos. Aleluia. E ele diz aqui em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é uma questão de crer. Aquele que crê não está condenado. Então nós precisamos, nós e os irmãos que estão ouvindo, e você que está nos ouvindo através da internet, pensar: eu preciso crer. Crer no sacrifício de Jesus. Crer que alguém se dispôs a abandonar sua glória, a deixar o seu trono e vir nessa terra morrer em meu lugar para me salvar. E é desejo dele de que eu desfrute daquilo que ele tem preparado para mim lá na glória. E aí Paulo vai dizer: gloriemos na esperança da glória de Deus. Aleluia. E eu fiquei pensando ontem à noite, já madrugada. Eu tenho essa mania de meditar muito durante a madrugada. Às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, eu estou meditando. E eu fiquei pensando. E eu entendo que a gente tem uma experiência muito pequena com a glória de Deus. Eu entendo que aquilo que nós sentimos da glória de Deus é apenas uma fração daquilo que ela realmente é. Quando nós sentimos aquele gozo, quando nós sentimos algo que vem dentro de nós que nós não sabemos explicar, né? Mas isso é uma fração muito pequena da glória de Deus, porque nós somos muito humanos, nós somos muito terrenos, nós somos muito materialistas ainda para compreender. Então eu entendo que não há nada que se compare à visão que Isaías teve no capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías viu o Senhor exaltado. Isaías viu que as orlas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu a terra cheia da sua glória. E Isaías se sentiu indigno. Ai de mim, que sou pecador e estou perecendo. Ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Meus olhos viram o Senhor. E muitas vezes nós entramos, muitas vezes achando que nós somos muito dignos dessa presença, que nós somos muito bons, né? Nós muitas vezes estufamos o nosso peito: Senhor, eu vim te adorar. Mas quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós nos sentimos indignos por causa da sua majestade, por causa da sua grandeza, por causa do seu poder. E João, que foi arrebatado na ilha de Patmos, diz a Bíblia que quando ele viu o Senhor, ele caiu como morto. E eu fiquei pensando: meu Deus, João, apóstolo, João, discípulo amado, que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. João, que andou com Jesus durante 3 anos, viu Jesus pessoalmente, viu Jesus fazer maravilhas. João, quando contempla verdadeiramente quem é Jesus, o Cordeiro, o Deus glorificado, ele cai como morto. Aleluia. Então João aqui na terra, ele só teve um vislumbre da glória. Mas ali, quando ele é arrebatado, ele vê realmente quem é o Senhor. E quão glorioso é o Senhor, que nós cantamos em canções, em louvores, mas nós ainda não compreendemos isso na essência e nem podemos. Às vezes diz: Senhor, me mostra a tua face. A gente ora sem saber. Se a gente visse a face dele, a gente não aguentaria. A gente cairia como morto, como João, como Daniel, né? Então, olha o que diz Apocalipse 21, 23. A cidade também não necessita de sol, nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro.
Meu Deus, a cidade não necessita de sol. A glória dele, a glória de Deus ilumina. O Cordeiro é a luz, é o candelabro. Nós não temos noção do que é isso, irmãos. Nós não temos noção do que é essa maravilha. Mais próximo que nós chegamos da glória de Deus é esse gozo que eu falo. E me salta à mente aquele versículo: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós ainda não vimos, nós ainda não experimentamos, mas nós vamos ver, nós vamos experimentar, nós o veremos como Ele realmente é, porque é uma promessa dele. E Paulo está dizendo: temos esperança na glória de Deus. Aleluia! E a nossa esperança, a esperança do cristão, não é apenas esperar, é uma esperança revestida de convicção. A gente tem certeza que a gente vai ver, a gente tem certeza que a gente vai contemplar essa cidade cujo Deus ilumina. Nós vamos contemplar essas ruas, essa mansão que Deus preparou para nós. Nós estaremos lá naquele grande dia. Esperança da glória, a esperança de contemplar o Senhor face a face. Oh, aleluia! Eu vou te dar um exemplo para ir terminando. Imagine você num deserto, aquele calor de 50 graus, quente, e você caminhando horas naquele deserto sem água. E você chega um momento que você vai desfalecendo. Quem assiste filme já viu essa cena, que a pessoa começa até a ver água onde não tem, começa a ter ilusões. Imagine então você encontrar alguém que tem água, e alguém ali pega um conta-gotas, que coloca umas gotas na sua língua. Qual seria a sua sensação? Qual seria a sua reação? O seu desejo ia ser beber água da fonte, porque você está ali querendo ser saciado. É exatamente o que acontece conosco. Nós aqui estamos experimentando a gota da glória de Deus, mas nós iremos beber da fonte. É isso que Ele nos promete em Sua palavra. E por que nós temos essa certeza? Por que nós temos essa convicção? É o que Paulo vai dizer em Colossenses 1:27. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Porque Cristo vive em nós, porque Cristo vive em você, você tem esperança de que um dia você irá contemplar face a face, irá ver a glória de Deus. Nós temos relatos de pessoas que viram, que foram arrebatadas, e todas elas dizem que não queriam voltar. Não queriam voltar. Tamanha maravilha que é contemplar a glória de Deus. Efésios 1:13-14 diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Aleluia! O Espírito Santo na nossa vida é o penhor, é a garantia, é a segurança. A palavra penhor no âmbito jurídico quer dizer uma garantia, uma segurança, que alguém te dá que ela vai pagar aquela dívida. Alguém que vai, às vezes, no banco, pega um empréstimo muito alto, ele tem que dar alguma coisa como penhora, porque se ele não quitar a dívida, aí o banco vai lá e pega aquela propriedade, pega um carro ou uma casa para cobrir aquela dívida. E aqui está dizendo que Jesus, quando envia o Espírito Santo para estar conosco, é o penhor, é a garantia de que Ele vai voltar. A garantia de que Ele vai voltar e vai nos levar para a nossa possessão. Ele já nos deu a vida eterna. A vida eterna já é nossa, mas nós ainda não estamos usufruindo dela. Ela ainda não está em nossas mãos, nós ainda não tomamos posse. Mas o
o Espírito Santo está aqui conosco para nos lembrar: aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa, ele vai voltar para nos levar para aquilo que ele adquiriu para nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria encerrar dizendo o que Paulo diz em 2 Coríntios: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia! Eu tenho certeza que o que está por vir é muito melhor. Eu tenho certeza que vale a pena toda renúncia. Eu tenho certeza que vale a pena se abdicar das coisas da terra, porque aquilo que está por vir é algo que nós não podemos imaginar, é algo que olho algum já viu, é algo que coração algum já sentiu, é algo que ouvido algum já ouviu, é o que Deus tem preparado. E 2 Coríntios 5 diz: pois enquanto estamos nessa casa, enquanto estamos nesse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Amém? Então, o Espírito Santo na nossa vida é uma garantia daquilo que está por vir. Eu entendo que nós muitas vezes choramos mediante a morte. Nós muitas vezes sofremos mediante essa experiência tão dolorosa, porque o homem não foi feito para morrer, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo. Mas, meus irmãos, a morte é uma promoção para aquele que crê em Jesus. Foi o que eu falei com a minha esposa hoje. Nós tivemos notícia de uma pessoa lá do Imperial que infelizmente veio a falecer. E a gente tem aquele sentimento de tristeza. Alguém que a gente via todos os dias, alguém que a gente conhecia. Mas eu louvo a Deus porque essa pessoa era uma serva do Senhor. E eu falei com ela: para nós foi uma perda, para ela foi uma promoção. Ela está com o Senhor, né? E ela vai contemplar a glória do Senhor. Então, meus irmãos, sabendo disso, que nós somos justificados, perdoados, livres da culpa, que nós temos a esperança da glória, seguimos firmes a nossa carreira, que nos foi proposta pela fé. Não desanimemos diante das dificuldades, dos obstáculos, porque a nossa herança é incorruptível. A nossa herança não é ouro nem prata, mas é aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Então, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E passa a palavra, pastor.